A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu amigo, minha amiga, não sei a hora que você vai ouvir essa live. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 16 de outubro de 2025, dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nesse dia, quero dizer para vocês sobre a necessidade de aceitar a Jesus Cristo para ser salvo. Mas, além disso, a necessidade, a obrigação de permanecer com Cristo até o fim. Para ser salvo, não é só ser salvo, ter uma credencial, ou ser dizimista ou ofertante, desviar, fazer coisa errada, ou não permanecer no momento da angústia. Se não permanecer, não será salvo, tá bom? Então, você não diga, eu sou salvo, serei salvo, se permanecer até o final. São Mateus 24, versículo 13, e depois nós vamos meditar também no São Mateus 10, 22. Só esses dois versículos para a nossa meditação, para a igreja e para o mundo. Diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus 10, 22. Também vou ler para nós fazermos a junção. Assim, ó. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço por essa oportunidade, pela oportunidade que tem nos concedido, Senhor. Que o Espírito Santo coloque a palavra no meu coração. Amém. Me perdoa e me abençoa. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou na presença do Senhor para glorificar o nome dEle, reconhecendo que eu sou pó, eu sou cinza, eu sou miserável homem, mas dependendo, um homem que depende de Deus, da misericórdia dEle. Diz a palavra de Deus: aceitar a Jesus Cristo, o único suficiente para salvar a humanidade inteira. Todo aquele que aceitar Jesus, crê na palavra dele, não está salvo, será no futuro. O herdeiro só é dono da herança quando os seus pais falecem. Enquanto é vivo os donos da riqueza, o herdeiro é apenas herdeiro, não é dono. Nós somos um povo chamado, que aceitamos a Jesus pela graça, pela fé, e nós somos herdeiros da vida eterna. Porém, só aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. E para ser fiel, amados irmãos e irmãs, eu estava meditando na palavra de Deus. Tem gente que pensa ser fiel é ser fiel com Cristo, é não pecar, é ser um bom dizimista, ser um bom crente, ser um bom irmão, uma boa irmã, um bom pastor. Tudo faz parte. Mas permanecer é como está em São Mateus 22, 10 e 22. E sereis odiados de muitas pessoas
por causa da minha palavra. Porém, aquele que permanecer até o final, este será salvo. Medite na palavra. Serei odiado de muitas pessoas. Cuidado com o espírito de juiz. Falar que nós somos odiados pelas pessoas, pelos católicos, pelas pessoas que não é crente, por macumbeiro, porque esquece. Nós estamos pregando a palavra de Deus, o evangelho da graça que foi pregado no dia de Jesus Cristo. Mas serás odiado por meu nome, é do meio do povo de Deus. Quando Jesus Cristo falou que Paulo sofreria muito pelo amor desse nome, ele foi diante do povo dele, porque ele era judeu. Mas agora ele será odiado. Eu serei odiado na igreja por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, porque não é todos que estão na igreja que são salvos. Está entendendo? Tem aqueles que torcem a palavra de Deus, tem que permanecer fiel. Aqueles que pecam e punem quem pecou. Se eu estou em pecado, não posso punir alguém que pecou. Para fazer justiça, eu tenho que ser justo. Se eu estou em pecado, então eu tenho que ser punido e não posso punir alguém. E neste quesito, eu serei odiado por muitos. Aleluia. Serei odiado por muitos na casa do Senhor, no meio do povo que fala que são salvos, que vão entrar no céu pelas portas, por causa da palavra. O mentiroso não entrará no reino dos céus. Se eu abraçar um pastor, um líder mentiroso, eu faço parte com ele. A Bíblia é bem clara. Aqueles que amam e cometem a mentira. Eu posso não cometer a mentira. Eu não menti, mas eu sei que o meu irmão ou o meu pastor mentiu. E eu a amo por amor ao meu pastor, eu vou ficar do lado dele. Eu não vou chegar fiel diante de Deus. Quem permanecer, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se ontem eu concordei com a exclusão, eu não excluí, mas concordei com a exclusão de uma irmã que cortou o cabelo. Hoje eu não posso pregar para a igreja que não é pecado cortar o cabelo. Eu não tenho direito de pregar para a igreja do Senhor. Eu tenho que voltar, pedir perdão ao Senhor e à igreja, se possível, aquela irmã que eu excluí, que eu fiz parte da exclusão dela, porque cortou os cabelos, pedir diante de Deus o perdão para esta irmã, para que eu possa pregar o evangelho. Se eu concordei
com a entrada da política dentro da igreja, ainda que eu não assinei, mas eu concordei. Bato palma para os políticos mentir do altar. Eu amo a mentira e não vou permanecer fiel até o fim. E não permanecendo até o fim, eu não serei salvo. Se eu cometer delitos, pecados, no longo da minha vida cristã, cada pecado que eu cometer, examinar a Bíblia, e a Bíblia diz: é aquele que fala essas palavras, isto é pecado. Eu paro, vou refletir e digo: Senhor, onde eu falei esta palavra com alguém? Pai, me perdoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu preciso permanecer, perseverar na sã doutrina, longe da vaidade, longe das mentiras, longe das falcatruas, separado do pecado, para eu entrar naquele dia, para que eu seja salvo. Aceitei a Jesus, continuo vivendo como gentio, como uma pessoa do mundo, bebendo, jogando, mentindo, amando os pecados, concordando com o pecado, perseguindo, murmurando, caluniando. Eu aceitei Jesus Cristo, mas não perseverei na sã palavra. E se eu não perseverar até o fim, não serei salvo. Eu quero que o meu irmão e a minha irmã medite nesta palavra, para que não seja apanhado, tido por engano naquele dia, para que não diga que não foi avisado. A igreja não está pregando essas coisas, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aceitar a Jesus Cristo é uma coisa, permanecer, e para ser fiel, sereis de 22 de 10 e 22 de São Mateus. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Meu amado e querido irmão e irmã, como está a minha vida? Como está a sua vida? Você está sofrendo, você está sendo odiado por todos, não importa se é o presidente, a nação, prefeitos, políticos, legiões, macumbeiros, macumbados, pastores, obreiros, crentes, profetas e pregadores da palavra. Meus amados, será que você está sendo e eu estou sendo odiado
de todos por causa do meu nome, disse Jesus? Será que eu estou sendo odiado no altar da igreja onde eu congrego por causa do nome do Senhor Jesus? Aqueles, porém, que perseverarem, ser odiado, ser maltratado, ser repudiado e perseverar até o fim, este será salvo. Para mim perseverar, sendo ignorado, maltratado, odiado, eu não posso murmurar. Porque Jesus Cristo foi odiado, perseguido pelos doutores da lei, pelos religiosos da época dele. Ele não contendia, ele não murmurava, ele obedecia aos homens. Ele suportou todas as afrontas até a morte e morte de cruz. Para que ele me salvasse, ele passou por este caminho. Para que eu seja salvo, eu tenho que permanecer até o fim. Veja bem, a palavra de Deus nos afirma que o irmão não deve levar o outro irmão à justiça. Será que não tem nenhum sábio sequer na casa do Senhor para conversar, para converter, para voltar atrás desse povo que estão com contenda? Para vergonha vossa, disse o apóstolo, que ele nos falava. Então, se tem alguma coisa contra o irmão, eu não posso levar à justiça. Eu tenho que suportar as afrontas, perseverar até o fim. E perseverar até o fim para que eu seja salvo. É perseverar como foi Jesus Cristo, amando os seus inimigos, os seus algozes, aqueles que o maltratavam, aqueles que mandaram prender, chicotear, aqueles que entregaram nas mãos dos romanos para matar. E ele continua amando e pedindo ao Pai que perdoasse, pois não sabia o que estava fazendo. Para mim permanecer até o fim, eu tenho que permanecer amando o meu irmão, a minha irmã que fala mal de mim, o irmão que fala, que tenta me matar, que me tem como qualquer uma coisa. Eu tenho que perseverar até o fim, amando esses irmãos, essas irmãs, esses obreiros, esses pastores. Eu tenho que amar, perseverar até o fim. Pastor, quando é o fim? Até o fim da minha vida aqui na terra. Se Jesus não buscar a igreja, até ele me chamar, eu tenho que perseverar. Sereis odiado, eu serei odiado. Jesus afirmou, de todos, por causa do meu nome, disse Jesus. Antônio, você serás odiado de todos e por todos. Enquanto vida você tiver,
Aleluia. Por causa do meu nome. Quando te chamarem para brincar, para comer e beber na minha casa, você será odiado por aqueles que você não aceita por causa do meu nome. Mas você vai continuar. Porém, aqueles, que perseverar até o fim, este será salvo. Qual é o fim? Será salvo até o fim. Por quê, Senhor? Até o fim da vida. Perseverar amando, orando em favor dos irmãos ou das irmãs, dos pastores ou dos obreiros. Nas suas orações, Antônio, você tem irmãos que te odeia, te persegue, te calunia, que disse, nós matamos, e dão risada, e você põe a boca no pó. Lembra-se de Estevão. Clame ao Senhor para que o Senhor o perdoa e salve esse irmão e essa irmã. A condição que Deus vai salvar e perdoar é Deus e o irmão e irmã. Agora você, Antônio, tem que perseverar até o fim, amando os seus inimigos. Eu sei que você aceitou Jesus. Eu sei que você foi batizado. Eu sei que você toma ceia. Eu sei que você foi consagrado. Eu sei que você é um pastor. Eu sei que você peca. Eu sei que você é falho. Eu sei que você é pó, é cinza. Eu sei se você depender de você não será salvo. Mas, se você perseverar, meditando na palavra, e ao meditar na palavra, reconhecer que você é pecador, que você é carente da misericórdia, Antônio, você será salvo. Será como você, como eu, como nós queremos entrar na eternidade, como queremos deixar este mundo. Vamos meditar um pouco. No leito de enfermidade, como um macumbeiro ou um assassino, ou você tem desejo, ou nós queremos deixar esse mundo quando o Senhor nos chamar, como um sopro sobre uma erva, com saúde, andando e conversando, e o Senhor nos chamar, como fez com Elias, vem aqui. Ou será que nós queremos ser salvos como que pelo fogo, colocado num cadinho, colocado para sofrer, para purificar os nossos pecados? Porque o problema do homem não é o pecado. O problema do cristão é não reconhecer o pecado. Hoje, do altar à porta da igreja, nada mais é pecado. A igreja, quando nasceu, ela nasceu no Espírito Santo. A igreja tinha o poder
poder da cura, poder da ressurreição, o poder da palavra, o poder da composição. Lembra que Pedro, o grande apóstolo, simples pescadores, se hoje ele andasse dentro da igreja, ele não seria reconhecido, porque a Bíblia diz que ele é indulto. Mas numa só pregação, 3.000 almas aceitaram Jesus. Tinha tanto o poder de Deus, a virtude de Deus na vida dele, que o povo disputava para colocar os enfermos aonde Pedro passava, pelo menos para que a sombra dele a tocasse nos enfermos para ser curado. Assim a igreja foi nascida. A igreja nasceu na oração. Jesus Cristo viveu na oração, morreu na oração, foi preso no monte da oração. Os discípulos foram perseguidos na oração, caluniados na oração, foram presos na oração, foram crucificados na oração. Nenhum deles fugiram e contrataram os advogados. Eles tinham um advogado chamado Jesus Cristo. Tinha um juiz que era o Pai. Tinha uma coisa: eles tinham o poder de Deus. Ele sabia que iria passar, sofrer, ser odiado por muitos, por causa do nome do Senhor. E os discípulos, os apóstolos, então, chamaram homens e foi capacitando, impondo nas mãos, o Espírito Santo via sobre eles. O que hoje não está acontecendo. Hoje tem um blá blá blá. Não é o batismo no Espírito Santo. Não é os dons celestes. A igreja, aos 40 anos atrás, não tinha tanta pregação de cura divina. Depois que a Assembleia de Deus foi entrando nos bacetes daqueles que vendia essas coisas, hoje só prega cura divina. É um tal de Jesus Cristo revelar, o Espírito Santo revelar, e eu quero vos dizer que isso é blasfemia. Quando você fala em nome de uma pessoa que não falou, e a pessoa não falou com você. Você e eu estamos preparados pela pessoa do Espírito Santo para perseverar até o fim e será salvo. Para nós perseverar até o fim é pregando a palavra, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, levantando os paralíticos e dando voz aos mudos, sendo presos, chicoteados como mentirosos, mas cheios do Espírito Santo e de verdade. Para nós sermos salvos, teremos que ter essa condição. Porque ainda que me matarem,
Se eu viver desta maneira, alguém que dá testemunho do que me aconteceu, aceitam a Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós estamos? Qual é a nossa base no Evangelho? Nós estamos entregando um ao outro à morte. Versículo 22, amados. Medite. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, são poucos, tá entendendo? São poucos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? Como você está, pastor? Como eu estou, igreja? Estou sendo rejeitado. Estou sendo odiado. Estou sendo perseguido por todos por causa do nome do Senhor. Mas estou perseverando, reconhecendo os meus pecados, as minhas fraquezas, reconhecendo o pecado das minhas irmãs e dos meus irmãos, obreiros e pastores, os maus testemunhos que nós estamos dando para o mundo, porque Jesus Cristo não deu mau testemunho, os apóstolos não deu mau testemunho, foram caluniados, rejeitados, apanharam, morreram, mas sem negar o nome do Senhor, perseveraram até o fim. Quando nós, como igreja, cometemos um delito, um escândalo, escandalizamos as pessoas que não são crentes, mas por alguém que Jesus morreu também. Se essa pessoa não aceitar a Jesus Cristo por causa do escândalo de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um obreiro, ou de um ministério por causa da igreja, essa igreja, este pastor, este irmão, essa irmã, todos serão culpados por esta alma que morreu sem salvação. Medite se você e eu, se nós estamos perseverando no amor a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo como se fosse a nós mesmos. Quando nós cometemos como igreja um escândalo na sociedade, será que estamos amando ao nosso próximo que não é crente, mas que é nosso próximo, como se fosse eu? E eu acho que vou entrar no céu, não vou entrar. Nós vamos ficar para a tribulação. É aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Será, meus irmãos? Será, minhas irmãs? Que
está difícil entender que o céu é um lugar de gozo, mas que o céu não é para entrar pecado. Minha irmã, você que vive dizendo que é crente, que é profeta, pregadora da palavra, e você vive como uma mulher honesta, sim, mas que não tem Deus na vida, cortando os seus cabelos, pintando as unhas, colares no pescoço, anéis de ouro nas mãos, correntinha nos tornozelos, tatuagem nos seus braços. Senhores pastores, o que os senhores aprenderam de Jesus Cristo? Ou vocês estão achando que Deus ficou velho, está ultrapassado a lei divina? Não, se não perseverar, até o fim não vai entrar. Por isso são poucos aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu sei que pesa, mas o meu Jesus Cristo levou a mais pesada cruz, as mais pesadas crucificação. Tudo que ele levou, a culpa era minha, e ele levou no meu lugar. Eu preciso compreender. Se cada dia eu disser, eu sou um miserável homem, Pai, me perdoa, me santifica, me purifica, me conceda o poder da cura, me conceda a vida de santidade. Importa ainda que eu seja ignorado por todos, pelo amor de Cristo Jesus. Importa que esse seja eu, esse será salvo. Importa que eu seja esse. Não importa. Eu não tenho medo da morte, tenho medo dos meus pecados. Por isso que eu confio a minha vida ao Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque a enfermidade não tem poder sobre mim. A morte não tem poder sobre mim. Se eu permanecer até o fim, serei salvo. E que poder terá a morte sobre um salvo de Deus? Que poder teve a morte sobre Jesus Cristo? Será, meus amados, que é impossível o homem com as suas limitações ser odiado de todos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e perseverar amando essas pessoas, visto que Jesus Cristo te amou e me amou e deu a vida dele para que nós fôssemos salvos. É impossível para o homem isto
com a graça de Deus, com a misericórdia do Pai, é possível o homem suportar as afrontas, as perseguições, as calúnias, os ódios de todos e continuar amando o irmão e a irmã, o mundo, o nosso próximo, e assim seremos salvos. Eu quero vos dizer, meu irmão e minha irmã, ouça esta live e decreto esta palavra para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Deixa os desejos, a vaidade, o pecado que tão de perto nos rodeia. Não importa que as pessoas te chamem de Santa Ana, Santarrão. E não importa que as pessoas não queiram conversar com você. Mas quando chegar um canceroso, que o médico disse, irmão, você vai morrer, que ele começar a murmurar, ele vai lembrar do irmão ou da irmã Santarrão. Vai pedir oração. E você tem o poder da cura nas tuas mãos. Porque você a perdoou. E será salvo. Estarei orando. E aquele que crê será curado. E aquele que for obediente, medite na palavra para ser até o fim ele permanecer ser salvo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, esta é a tua palavra, Senhor, que foi pregada, que o Espírito Santo do Senhor coloque em cada coração. Pai celeste, cura os enfermos, levanta os abatidos e oprimidos, cura os cancerosos, aidéticos, lunáticos, cegos, mancos, aleijados, Senhor, mudos e surdos. Pai querido, liberta o macumbeiro e macumbado, o adulto, a prostituta, o afeminado, o estuprador, o drogado, o passador de droga, o traficante. Pai, salva essa nação, salva o mundo, salva o presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senado e juízes. Salva, Senhor Jesus Cristo, a família, salva os crentes na igreja. Ó Deus, tem misericórdia dos filhos e das filhas, tem misericórdia da família, cuida da minha família, meu Pai, está entregue nas tuas mãos, salva que estão desviados, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.